Meus amigos e amigas, começamos nosso programa Pergunte e Responderemos. O objetivo deste programa é responder às perguntas que nos chegam sobre as coisas da nossa fé. Muitas vezes chegam perguntas que também não têm muita ligação com a fé, mas na medida do possível a gente vai respondendo, ok? Eu quero deixar bem claro que quando a pergunta tem uma resposta bem objetiva nos documentos da igreja, a gente dá a resposta da igreja, mas às vezes não tem uma resposta objetiva. Então eu dou uma opinião, segue a opinião quem quiser, ok? Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós nessa hora, para que a gente faça um bom programa, de acordo com aquilo que o Sagrado Magistério da Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Temos aqui amigos de Santo Antônio da Platina, no Paraná. E João Pessoa, na Paraíba, e também de Niterói, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, participando aqui do nosso programa, ok? Eu quero mostrar aqui o livro do padre Adriano Zandoná, Curar-se para Ser Feliz. Todos nós temos os nossos traumas, as nossas marcas, e tudo isso fica marcado lá no nosso inconsciente, né? Naquela fita magnética lá, ou naquele CD, que é o nosso inconsciente, né? E que às vezes nos perturba, então é preciso de cura. Então o padre Adriano Zandoná, que é aqui da Canção Nova, consagrado sacerdote da Canção Nova, coloca aí esse livro, né? Descubra a felicidade através da cura de seus afetos e de suas emoções. Está aí, você pode adquirir aqui pela Canção Nova. E eu quero chamar aqui a Adriana Pereira, que é professora da faculdade, das faculdades, né? Canção, são vários cursos, né, Adriana? Vários cursos, Seja são 4 bem-vindo. cursos. Qual é o recado que você vem trazer, O Adriana? recado é que já está na hora, né, de buscar a Faculdade de Canção Nova. Verdade. Nós já estamos com, a partir do dia 1º de outubro, inscrições abertas para o vestibular, que vai ser em novembro, 12 de novembro, vestibular. E os cursos são de rádio e TV, jornalismo, administração e filosofia. São 4 cursos inicialmente, cada um oferecendo 50 vagas, exceto filosofia, que é matutino, né, porque é licenciatura, ele oferece 40 vagas. Então, assim, é uma oportunidade de estudar com a Canção Nova e na Canção Nova. E eu noto que a mensalidade é bem mais em conta. Bem né, mais em do que as conta. faculdades normais, porque é uma faculdade confessional, né, católica. Olha, para dizer a verdade, o valor das mensalidades são os mesmos desde que a faculdade iniciou há 5 anos atrás. Nunca aumentou? Não aumentou. Apesar da inflação, nós não aumentamos. Deus. Nós tentamos manter esses valores de forma que se torne acessível às pessoas. Então, administração, 410 é a mensalidade. Filosofia, 458. Jornalismo e rádio e TV, 689 são os valores dos cursos. É preço de ginásio de colégio. Pois é, dos colégios particulares, tem uns até mais caros, né, professor? Mas a gente mantém isso. E ainda a faculdade oferece bolsas de estudo a partir do FIES, né, o financiamento FIES, e também bolsas da própria instituição, bolsas de 50% e até 100%, bolsas ligadas à filantropia. Então, a Canção Nova, como pertencente, a Faculdade Canção Nova, pertencendo à Fundação João Paulo II, uma entidade filantrópica, oferece bolsas de estudo de 50% e até 100% para os seus alunos. Que beleza. Valor. Que beleza. É bom saber disso. E também o bonito, professor, o senhor estava nos inícios também com a gente, é saber que a formação que a Faculdade Canção Nova dá, ela é diferenciada. Né? Ela vem com valores cristãos, nós não negamos isso, está lá no nosso projeto inicial da faculdade, aprovado pelo MEC, nós somos uma faculdade confessional, nós oferecemos oportunidades para o aluno se encontrar com Deus, se encontrar com os irmãos, viver a solidariedade. Nós estamos com um projeto lindo, projeto prático, porque o aluno faz vários projetos práticos, é a pedagogia de projetos. Nesse mês de outubro, nós já estamos, desde setembro, agora em outubro, realizando um projeto, os alunos
alunos de alguns períodos de rádio, TV e jornalismo estão realizando um projeto prático com o asilo da Vila Vicentina, aqui em Cachoeira Paulista, que passa por dificuldades. Então, o projeto está sendo todo ajudado, apoiado por esses alunos, um projeto real, prático. E os meus alunos de jornalismo vão fazer a cobertura jornalística do dia do evento, que vai ser dia 8 de outubro. Olha que bonito! Bonito. Nós estaremos todos envolvidos. Então, são projetos reais. Então, o nosso aluno, ele aprende a pensar, aprende a fazer, aprende a viver e aprende a ser uma pessoa na sociedade capaz de transformar essa realidade. Então, acesse fcn.edu.br e venha estudar na Canção Nova. Vem ser nosso aluno, né, professor? Sem Porque dúvida. o senhor, de vez em quando, dá aula lá com a gente. Verdade. De vez em quando dou lá alguma formação. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço. Deus abençoe. A Adriana é consagrada aqui na Canção Nova. Eu estava aqui no lançamento da pedra fundamental da Canção Nova. Eu estava junto. Há quantos anos atrás? Há mais de 25 anos eu trabalho aqui. Parabéns, Adriana. Obrigada, professor. Deus abençoe, viu? Amém. Olha, eu quero dizer o seguinte, que eu fui uma das pessoas que pedi muito ao Monsenhor Jonas que começasse uma faculdade católica aqui na Canção Nova. Por quê? Porque foi uma coisa que a igreja sempre fez. Os salesianos abriram faculdades católicas, os jesuítas abriram faculdades católicas, os franciscanos abriram, os dominicanos. Por quê? Porque quem manda na cultura do mundo, na mentalidade do mundo, é a universidade. É da universidade, da faculdade, que saem os formadores de opinião. E se os formadores de opinião não têm uma mentalidade, uma cultura católica, eles não vão poder passar para o mundo. Então, por isso que a Canção Nova começou. Tem 4 cursos hoje, se Deus quiser vai ter muito mais, se Deus quiser vai virar uma universidade Canção Nova aqui, né, em Cachoeira Paulista, se Deus quiser. Muito bem, vamos aqui para as perguntas que já chegaram, né? Eu quero fazer um convite especial a você amanhã, na Escola da Fé. Eu estou entrevistando uma pessoa muito importante, Padre Marcelo Rossi. Eu fui lá, né, em São Paulo, lá lá com ele, na sua casa, me recebeu, inclusive fui com alguns filhos, né? Até almoçamos junto e gravamos a Escola da Fé com o padre Marcelo Rossi e vai passar amanhã, né? E ele gostou muito da entrevista, até se sensibilizou muito e contou coisas muito interessantes. Muito bem, vamos aqui às perguntas. Eu tenho aqui a pergunta da Socorro Freire. Ela pergunta o seguinte: o que a Igreja Católica nos ensina sobre água benta? A gente pode beber água benta? O Socorro, pode beber, mas não é, água benta não é para você beber assim como a água do filtro, não um copo, não. Você pode tomar um pouquinho, ok? A água benta ela tem um sentido mais de abençoar, né? De proteger, de afastar o mal. É isso que a igreja ensina. É um sacramental. O sacramental, ele ajuda a nós vivermos a fé católica. É preciso ter fé, né? Diferente do sacramento, que opera só pelo poder direto de Deus. O sacramental não, ele opera com o poder também da fé do ministro e da gente. É o que a igreja nos ensina, tá bem? Ana Lúcia pergunta o seguinte: a oração prece de Caritas é uma oração da Igreja Católica ou não? Ana Lúcia, pelo que eu já tenho lido na internet, é uma oração usada pelos espíritas, ok? Então não é uma oração da Igreja Católica. Anderson, Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: minha mãe sonha com meu pai, que já faleceu há 3 meses. Nesse sonho, minha mãe dizia para ele não ficar vagando, igual alma penada por aí. Só que ele responde que ainda precisa ir em 2 missas. Ô Anderson, isto é sonho. Sonho não quer dizer que é uma realidade. O sonho é alguma coisa que está lá no nosso inconsciente, que entrou a nós pelos sentidos, ficou ali guardado e à noite vem. Ok? Evidentemente, um sonho pode, às vezes, ser uma revelação especial de Deus. São Dom Bosco tinha sonhos proféticos, São José teve sonhos, né? Do anjo e tal. Mas não dê muita importância a isso. O que a igreja recomenda? Sonhou com uma pessoa que já morreu, manda celebrar uma missa pela alma dessa pessoa. Não existe alma vagando, a igreja não acredita nisso. Não acredita nisso. Se você sonhou, é bom para você, para a alma sempre é bom você oferecer uma missa para ela, ofereça uma missa pela alma e pronto. Não se preocupa com mais nada, entendeu? É a melhor recomendação que a igreja faz.
Thalita Silva, de Indaiatuba, São Paulo. Onde está escrito na Bíblia que devemos casar na igreja? O porquê da bênção do padre? Isto é uma imposição da Igreja Católica ou da palavra? Veja bem, Thalita, precisa entender uma coisa muito grande, uma coisa muito importante. Quem interpreta a palavra por ordem de Jesus Cristo é a igreja. Então não existe isso que você falou, é uma imposição da igreja ou da palavra, é a mesma coisa. Uma norma da igreja é uma norma da palavra. Só que a igreja não se baseia só na palavra, a igreja se baseia na tradição apostólica, onde tem muita coisa que não está escrito aqui. Por exemplo, você encontra aqui o credo na palavra? Você não encontra. E o credo é a oração obrigatória de toda a missa de domingo. Você encontra aqui que os sacramentos são 7? Você não encontra aqui. De onde é que vem? Vem de Cristo através dos apóstolos à igreja. É a tradição apostólica, que para a igreja tem o mesmo peso de revelação da Bíblia. Então, para nós não existe isso. Não está na Bíblia, não vale. Não. Para nós, tudo que está na Bíblia é válido, mas tem coisas que não foram escritas na Bíblia. O próprio São João fala no final do seu evangelho, né? Tanto no capítulo 20 quanto no capítulo 21, no final, São João fala, se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. Ora, o que São João está dizendo? Muita coisa não foi escrita. Na última ceia, na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, está lá em João 16, 12, eu tenho muitas coisas ainda para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos ou seja, no futuro, toda a verdade. Então Jesus foi embora e o Espírito Santo continua ensinando para a igreja. Ensinou cristologia, mariologia, pneumatologia, escatologia, toda a teologia. E nem tudo está na Bíblia. É a chamada tradição apostólica. Ok? Então, onde é que está escrito na Bíblia que nós devemos casar na igreja? A igreja entendeu isso por vários textos bíblicos e também pela tradição. Agora, um texto bíblico que fala com clareza é isso. Você pega lá 1 Coríntios, capítulo 7, quando São Paulo fala que um viúvo pode casar de novo, ele fala, desde que seja no Senhor. O que significa isso? Na igreja, recebendo o sacramento da igreja. Ora, para que existe o sacramento do matrimônio? Então a igreja foi entendendo ao longo dos primeiros anos o sacramento do matrimônio. Como entendeu o sacramento da ordem, como entendeu o sacramento do batismo. É preciso entender que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Jesus disse para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, o católico, ele segue a igreja. Se a igreja falou, está falado. Aquilo que Santo Agostinho dizia, Roma locuta, causa finita. Roma, aí, a igreja, o Papa falou, essa é a sua questão, porque a igreja recebeu de Cristo, né, a infalibilidade para interpretar toda a doutrina. Só a doutrina, não é ciência, não são outras coisas, entende? Um grande problema de muitos católicos é se colocar em dúvida aquilo que a igreja ensina. O católico que põe em dúvida aquilo que a igreja ensina não é um bom católico. Ou não entendeu ainda o catolicismo. Entende? Cristo entregou na mão da igreja o reino de Deus. Veja, está lá em Lucas 12, 32. Jesus disse para os apóstolos assim, não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, Jesus entregou o reino na mão da igreja. Né? Quando ele manda os apóstolos ir pelo mundo perdoando os pecados, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Então, a lógica do Pai para a salvação do mundo é essa, o Pai envia o Filho e o Filho envia a igreja, que é Ele mesmo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. O Papa Pio XII escreveu uma encíclica, né?
Mystici corpore Christi, o corpo místico de Cristo. Quando a igreja te toca, é o Cristo que te toca. Quando a igreja te ensina, é o Cristo que te ensina. Quando a igreja celebra, é o Cristo que celebra. Nós temos que entender isso. Essa é a diferença do catolicismo para o protestantismo, que não tem igreja, no sentido como nós temos de corpo místico de Cristo. Entendeu? Então, todos esses questionamentos, né? É a imposição da igreja ou da palavra? É a mesma coisa. Uma colocação da igreja é uma colocação de Deus. Muito bem. Christopher, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, quero saber se existe algum tipo de punição para um padre que fala palavrão na missa, e se existe, qual seria? Ô Christopher, eu acho que esse caso aqui, você tem que primeiro conversar com o padre, é a correção fraterna, é com jeito. Padre, na missa não é lugar de falar palavrão. Se o padre não mudar, você conversando com ele com jeito, então vai no bispo. Senhor bispo, agora eu aconselho que você não vá sozinho. Junta com você umas 10 pessoas que também não gostam disso. E vão juntos conversar com o bispo, dá muito mais peso. Agora, primeiro, vá sozinho conversar com o padre. Quem sabe se você sensibiliza ele, ele para com isso. Aí ele pergunta, e se um fiel pode corrigir um padre na hora da missa, se ele ensina doutrinas que não estão de acordo com a doutrina católica? Mesma coisa. Se ele ensina alguma coisa errada, vai conversar com ele, padre, isso aqui não está de acordo com o catecismo da igreja, com essa encíclica do Papa, esse ensinamento da igreja. Se ele insiste em ensinar coisa errada, vai no bispo. A palavra bispo vem do lado grego, episcopos, que quer dizer superintendente, ou seja, aquele que toma conta. É o pastor, o bispo é para isso. Então, quem pode dar ordem a um padre não somos nós, lei, é o bispo. Agora, todo carinho, sem escândalo, porque senão quem sai perdendo é a igreja. Ok? Então, prudência, né? Paciência, faz o que tem que fazer de maneira correta. Fernando de Brasília, o que significa fogo sagrado acaciano de Deus? O Fernando, eu nunca vi falar disso. Eu vou até procurar isso, não tive tempo de ver isso antes, recebi agora, né? Vou ver o que significa, mas eu nunca vi falar disso na igreja. Nunca vi, não deve ser coisa, ou se for, é tipo assim, um folclore religioso, não sei. Fico devendo aqui essa resposta. Meu pai, uma pessoa que pede para não ser identificada, porque a pergunta dela é meio complicada. Meu pai se veste de mulher há 14 anos. Seu cabelo já está comprido e ele não quer cortar. Não quer saber de Deus, joga praga em todo mundo, está separado da minha mãe há 14 anos. O que a gente deve fazer? Bom, dá a impressão que ele tem alguma tendência homossexual. Se veste de mulher, cabelo comprido. E também a gente percebe aqui que é uma pessoa que está brigada com Deus. O que a gente pode fazer? Primeiro, rezar por essa pessoa. Segundo, tentar se aproximar dele. Tentar levar, né, uma palavra boa. Né? À medida que a gente vai rezando, Deus vai mudando, vai tocando também o coração da pessoa. A gente nunca deve desanimar da conversão de uma pessoa. Nunca. Nunca. Reze por ele. Né? Ofereça a Deus por ele esmolas, sacrifícios, orações. E como é um pai, se aproxime dele. Na medida que ele também permitir. Na medida que ele não permitiu, você não tem culpa nenhuma. Quem sabe um livro que ele possa ler. Né? Olha, a gente não sabe mudar o coração das pessoas, mas Deus sabe. Nossa Senhora sabe. Então consagre a Nossa Senhora, invoque os anjos, os santos, né? E se exponha a Deus para ser também um contato com Ele. Deus há de te iluminar, Deus há de te inspirar o que fazer. Não tem como eu dizer aqui o que fazer objetivamente, mas eu sei que Deus pode te inspirar. Essas coisas que eu digo, muitas vezes as perguntas chegam aqui, não tem uma resposta no magistério da igreja, então a gente dá uma opinião, ok? Verônica, de Santa Maria, Distrito Federal, gostaria de saber se o jovem rico foi para o céu.
ele cumpria todos os mandamentos, mas quando Jesus pediu que ele fosse e vendesse tudo e desse aos pobres, ele saiu triste. Será que ele foi para o céu? Veja, ninguém sabe disso, né? A igreja nunca disse o nome de um condenado, mas também não diz que esse jovem está no céu. Então a gente não sabe. Se a igreja não sabe, nós também não sabemos. Agora, veja bem, Jesus falou para ele: você quer ganhar a vida eterna? Então viva os mandamentos. E ele disse que vivia. Só que Jesus quis dar a ele um estado de perfeição maior. Você quer ser perfeito? Jesus pergunta para ele: você quer ser perfeito? Então vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Aí já não é mais mandamento, aí é conselho evangélico. É o caso do religioso, faz voto de pobreza, obediência, castidade, para servir exclusivamente a Deus. Ok? Então, é isso que a gente pode dizer, né? Agora, se foi para o céu ou não, só Deus pode responder essa pergunta. Adalberto Fernando, de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. O sacerdote pode dar o sacramento do matrimônio para um casal, tendo estes um parentesco consanguíneo? E se não, por que temos cada vez mais pessoas do mesmo sangue casados? Bom, veja bem, a igreja diz o seguinte: não pode haver casamento de consanguinidade na linha vertical. Por exemplo, não pode um pai casar com uma filha, um avô casar com uma neta. Na linha horizontal, primos, até o segundo grau não pode. Por exemplo, primos não podem se casar, até o segundo grau. Agora, o Código de Direito Canônico, que rege isso, o Código diz assim, que o bispo, em alguns casos, ele pode autorizar. Mas, certamente, o bispo vai pedir, quem sabe, um parecer médico, para ver se não há problema aí de consanguinidade, que possa gerar uma criança aí com uma tara, né? Uma reincidência genética negativa, que possa gerar na criança uma tara, uma deformação. Então, o catecismo diz que o bispo pode autorizar. Quem quiser saber isso com detalhes, tem aqui no Código de Direito Canônico da Igreja, e tem também um livro, esse livro que eu escrevi aqui, Família Santuário da Vida, o último capítulo dele, eu trato também de todos os casos que pode levar a igreja a declarar um casamento nulo. Este é um dos casos, consanguinidade. Aqui explica com detalhes quando é que não pode haver casamento de pessoas que têm um certo parentesco. Agora, o melhor é não se casar com parentes. Por quê? Porque é um problema de saúde, não é um problema espiritual, é um problema de saúde. Se um primo casa com o outro e os dois trazem na linha genética um problema genético, se segundo as leis de Mendel, né, da genética, essa tendência cromossômica se encontra, pode gerar uma criança com problema. Então é melhor que não haja casamento consanguíneo. Ana Paula de Londrina, no Paraná. O que dizer das cruzadas católicas que massacraram judeus? Por que o Papa não interferiu contra o Holocausto? Por que Jerusalém deve ser internacional, se a terra prometida aos judeus? Olha, todos esses assuntos são assuntos de história da igreja. Eu aproveito aqui para mostrar, porque é um assunto complexo, difícil de responder num programa desse. Então, por exemplo, aqui, esses livros de história da igreja, cadê? Aqui, ó, esses dois livros de história da igreja, História da Igreja Antiga, História da Igreja da Idade Média, mostra todas essas coisas, cruzadas, Inquisição, Savonarola, Joana d'Arc, Galileu Galilei, essas coisas todas. Agora, repara que é um livro grosso, né? São quase 500 páginas cada um. Por quê? Porque esses assuntos não dá para a gente explicar assim num minuto, ok? Cruzadas, a pessoa pergunta aqui, né? Eu até escrevi um livrinho, você sabe o que são as cruzadas? Aqui, ó. Por quê? Eu estou escrevendo uma coleção de livrinhos, respondendo esses tipos de perguntas, para dar uma resposta bem objetiva, né? Por exemplo, eu escrevi também um outro, né, sobre Inquisição. As cruzadas, o que aconteceu? Por volta do ano 1000, os muçulmanos dominaram a Terra Santa e começaram a destruir os lugares sagrados do cristianismo. O Santo Sepulcro, a Basílica da Natividade, a Basílica da Anunciação, e provocou uma revolta tremenda na Europa, que era totalmente católica, por volta do ano 1000. Então, houve um clamor na Europa para libertar os lugares sagrados
dessa destruição, dessa profanação dos muçulmanos. Foi uma manifestação, assim, fortíssima da fé católica, fé cristã, por volta do ano 1000. Então, o Papa Urbano II, num concílio que houve na França, o concílio de Clermont, na França, o Papa convocou os príncipes católicos, os reis católicos, para montarem um exército e libertar os lugares sagrados da destruição. Ou seja, foi uma ação de legítima defesa, não foi para atacar, para matar, para destruir. Agora, na Idade Média, as coisas sempre se resolviam pela força, porque na Idade Média não havia diplomacia, não havia ONU, não havia essas coisas de hoje. Então, tudo se resolvia aqui, ó, no confronto. Então, aconteceu. Morreram muitos cristãos, morreram muitos muçulmanos, ok? E a igreja libertou. Esses exércitos cristãos libertaram os lugares sagrados da Terra Santa. Senão, talvez hoje, a gente não estivesse mais lá para visitar. Isso assim, em pouquíssimas palavras, né? Muito bem, está na hora do intervalo, vamos a ele e a gente volta já para responder as perguntas que chegaram por e-mail e vão aparecer aqui no plano. Pode esperar aí que você vai ver que o nosso intervalo ele é bastante rápido. Muito bem, estamos de volta já com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Você viu aí o nosso intervalo muito rápido, né? Por quê? Porque Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. O que aparece de anúncio aí são coisas de evangelização, produtos que você vê aqui, livros e tal, mas tudo dentro do mesmo contexto de evangelização. Não é uma empresa que está patrocinando um programa, não, ok? Então, a Canção Nova, ela se mantém exclusivamente com a sua doação. Por isso que a gente pede insistentemente que você ajude a Canção Nova. Olha, eu estou aqui na Canção Nova desde que ela começou. Conheço o Monsenhor Jonas da Bíblia há 46 anos. Quando eu tinha 20 anos de idade, comecei a trabalhar com esse homem e estou aqui com ele até hoje. Ok? Eu conheço essa obra de perto. Pode ter erro? Pode ter erro. Onde tem pessoas humanas, tem erro, é claro. Mas a Canção Nova tem uma determinação, tem um objetivo, tem uma meta, salvar almas. Entendeu? Senão eu nem estaria aqui. Nem eu estaria aqui. Então eu peço a você que ajude a Canção Nova. Eu estou pedindo por quê? Porque é uma luta. Dificilmente a Canção Nova fecha um mês arrecadando tudo que ela precisa para pagar suas contas. E aí o que tem que acontecer? Tem que ir ao banco tirar dinheiro emprestado. E você sabe que o juro é caro, né? Sabe, é uma obra de Deus. Sendo uma obra de Deus, é uma obra sua. Porque você é católico, você pertence à igreja. Então ajude a Canção Nova. Eu quero divulgar aqui mais um evento da Canção Nova, daqui. Dia 9 de outubro, Kairós para a Família. É um domingo o dia inteiro, tem pregações, tem adoração ao Santíssimo, né? E outras coisas mais. Vai ter aqui a pregação com o padre Anderson Marçal, aqui. Vai ter o Menandro, Simone Laranjeiro. Então, um dia inteiro, um domingo inteiro sobre família. Está vendo que riqueza? É para isso que a Canção Nova existe, né? Para santificar as pessoas, santificar as famílias, salvar almas. Está aqui. Eu queria colocar aqui 2 endereços que você pode mandar suas perguntas para o programa, tá? Por e-mail, pergunte e responderemos @cançãonova.com. E também você pode mandar sua pergunta pelo Facebook, facebook.com/pergunte e responderemos CN. Tem um CN no final, CN de Canção Nova no final. Ok? Então, facebook.com/pergunte e responderemos CN. Você pode mandar sua pergunta bem curta, a pergunta é bem objetiva para ser fácil também da gente responder para você. Ok? Muito bem. Eu quero, antes de voltar, e aqui as perguntas que chegaram, rapidamente eu quero falar dessa coleção de livrinhos que eu já mostrei, esse aqui, das Cruzadas. Eu estou escrevendo uma série de livrinhos, uma coleção, para tirar perguntas assim que o povo faz. Então, por exemplo, como entender o Apocalipse? Não é fácil, né? Mas aqui tem uma boa explicação da igreja. Como entender o Apocalipse, aqueles símbolos, aquelas coisas. Você sabe o que é ideologia de gênero? Não é? Você sabe o que foi o caso de Joana d'Arc, aquela santa que morreu queimada na fogueira, depois foi canonizada?
né? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Sangue redentor, né? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento, o dilúvio, as pragas do Egito, né? A Torre de Babel, aquelas coisas todas, né? Quem é Deus? Essa pergunta foi feita na internet no mundo inteiro, né? Ou melhor, perguntaram na internet no mundo inteiro. Qual é a pergunta que mais você gostaria de ter a resposta? A pergunta que ganhou foi essa: quem é Deus? Então eu escrevi um livro para responder também, né? Qual a importância da oração? Por que rezar? Como rezar? Né? Tá aí. Então, essa coleção, que se Deus quiser vai crescer ainda mais, exatamente é como esse programa. Chega aqui tantas perguntas, então eu vou pegando aqueles assuntos que as perguntas se repetem mais e procuro colocar uma resposta bem objetiva. Muito bem, vamos aqui então para as perguntas que nos chegaram por e-mail. É possível ouvir a voz de Deus? É possível. Agora, como ouvir essa voz de Deus? São muitas maneiras, né? Tem um provérbio que diz assim: Deus não fala, mas tudo fala de Deus. A flor fala de Deus, um pássaro fala de Deus, uma criança fala de Deus, nós falamos de Deus, um irmão fala de Deus. Por quê? Porque tudo é obra de Deus. Toda a natureza é um espelho através do qual Deus mostra indiretamente o rosto dele. Agora, Deus fala com a gente também. Quando você lê a palavra de Deus e medita, e lê com calma, você faz a chamada Lectio Divina, ou seja, a leitura meditada da palavra. Você sente Deus dizer para você: olha, você tem que mudar isso, você tem que mudar naquilo. Então Deus não se apresenta assim, né? Carne e osso e fala, mas é pela nossa alma, pela nossa inteligência, Deus fala. Agora, para ouvir Deus, a gente tem que fazer silêncio, a gente tem que meditar. Medita lá a paixão de Cristo, medita o Cristo na cruz, falando aquelas 7 palavras, você vai escutar Deus falando para você. Medita um texto do Evangelho, entendeu? Deus fala assim. Um bom livro, você pega um bom livro, eu gosto muito de falar dos livros. Quantas vezes eu ouço Deus falar para mim através de um bom livro? A gente recomenda sempre fazer uma leitura espiritual. Muito bem. Lucila, por que ocorreu a Inquisição? Lucila, a Inquisição é algo extremamente complexo, tão complexo que eu escrevi um livro inteiro. Cadê ele? Está aqui, ó. Para entender a Inquisição. Eu escrevi esse livro exatamente para ajudar as pessoas a entender o que foi isso, porque há uma interpretação muito errada sobre a Inquisição, né? Usam a Inquisição, principalmente nas universidades, só para bater na igreja. E eu comecei a estudar a Inquisição e eu comecei a ver o seguinte: poxa, houve uma porção de inquisidores, ou seja, juízes do tribunal da Sagrada Inquisição, que eram santos. São Domingos de Gusmão, São Pio V, São Raimundo Penhaforte. Eu falei, não é possível que esse negócio esteja todo errado, se os santos participaram disso. Aí eu fui estudar. E o Papa João Paulo II, no ano de 1997, em preparação do ano 2000, ele fez um simpósio no Vaticano e convidou 30 maiores historiadores do mundo, independente de religião, de raça, de nação, de credo, de ideologia. Abriu o arquivo do Vaticano sobre a Inquisição e falou para eles: eu quero a verdade. Bom, fizeram 30 conferências, o Vaticano publicou as atas, as conferências de cada um. Eu trouxe do Vaticano, uma vez que estive na Itália, estudei tudo, foi publicado na língua original de cada pesquisador e escrevi esse livro. Esse documento do Vaticano é o estudo mais atualizado sobre Inquisição. Isso os próprios historiadores mundiais disseram isso. E a gente vai ver que a coisa é bem diferente do que se fala. Por que a Inquisição aconteceu? A Inquisição aconteceu pelo mesmo motivo que aconteceram as cruzadas. Eu falei que lá por volta do ano 1000, os muçulmanos estavam destruindo os lugares sagrados, surgiu um clamor na Europa cristã contra aquilo. Então foram lá para libertar a Terra Santa. Ok? Na Idade Média, por volta do ano 1000, também aconteceu uma heresia tremenda chamada catarismo, os cátaros,
que é uma heresia complexa de eu explicar aqui agora, e que desprezava tudo que era material, porque achava que o que era material era de um Deus do mal, e o que fosse espiritual era de um Deus do bem. Uma influência, né, do maniqueísmo persa, etc, etc. Só que começou a provocar um monte de confusão na Europa. Por exemplo, alguns cátaros, desses hereges, eles chegavam a matar uma mulher grávida, apunhalando no ventre. Por quê? Porque dizia que o fruto que estava ali era do Deus do mal, porque era material. Isso começou a causar um clamor tremendo no meio da cristandade. Os reis começaram a colocar os cátaros na fogueira 200 anos antes da igreja criar o chamado Tribunal da Sagrada Inquisição. Então é uma história longa, complexa, que tem um motivo muito grande, né? E que é uma coisa que durou cerca de 500 anos. Então, é preciso estudar com muita calma, e não é num programa deste, 1 minuto, 2, que eu vou ter condição de responder. Eu estou escrevendo um livrinho desse tipo, que vai sair daqui a pouco, resumindo a Inquisição, e também um livro mais complexo, baseado no simpósio do Vaticano, né, sobre a Inquisição. Aí eu recomendo que estude isso devagar, porque não dá, num programa rápido desse, né? Uma vez, na Escola da Fé, eu fiz 6 programas, de 1h30 cada programa, para explicar a Inquisição. Usei 6 programas. Luiz Rodrigues, fazer oração aos animais é correto? Veja, a gente pode pedir a Deus a bênção para os animais, né? Não há problema nenhum. Agora, entenda o seguinte, o animal não tem alma. O animal não tem alma. O animal, ele morre, acaba tudo. Não existe céu, inferno, purgatório para o animal, porque o animal não tem alma. Ok? É uma criatura de Deus que você pode pedir a bênção de Deus para ele. Ok? Quando você pode pedir a bênção de Deus para o seu carro, você pode pedir a bênção de Deus para a sua casa, não há problema nenhum. Nívia Franca, de São Paulo, de Franca, São Paulo, a prática do benzimento vai contra os princípios da Igreja Católica? Ô Nívia, se esse benzimento for feito por pessoa que não tem o sacramento da ordem, não está correto. Quem é que tem a mão ungida pelo bispo para abençoar? São aqueles que recebem o sacramento da ordem, o diácono, o padre e o bispo. Então, uma pessoa leiga, uma mulher, ele não pode sair benzendo as pessoas. Não. Ele não recebeu a unção que vem dos apóstolos pelo sacramento da ordem. Entende? A gente pode pedir a bênção. Bença pai, bença mãe, Deus te abençoe. Claro, a gente pode abençoar as pessoas, mas no sentido assim de pedir a Deus a bênção, e não dizer, eu te abençoo, como faz um sacerdote. Aí é papel dos sacerdotes. Então o benzimento, esses benzimentos assim meio de coisas, né, do pessoal mais antigo, né, até com algumas outras coisas a mais, às vezes até meio supersticiosas, às vezes, né, não está de acordo com a fé católica. Quer uma bênção? Vai lá no padre, vai lá no diácono, vai lá no bispo. Chama o diácono na sua casa para benzer sua casa, benzer seu carro, benzer suas imagens. Entendeu? Pronto. Aí ele tem a autoridade, o poder sagrado que vem de Jesus Cristo. Juliana Maria. A bênção dada pelos padres aos fiéis através do rádio ou da televisão é válida, Juliana. Por quê? Porque é um sacramental que pode ser dado à distância. Por isso que o Papa dá a bênção pela televisão, pela rádio. Qual é a diferença entre sacramento e sacramental? Sacramentos são os 7. Os 7 sacramentos é Deus que opera diretamente. Não depende da fé da pessoa. O que quer dizer isso? A pessoa recebeu a hóstia, ela recebeu Jesus, recebeu Jesus. Não importa se ela tem fé ou se ela não tem fé. Por quê? Porque a presença de Jesus não depende da fé dela, nem da fé do ministro. É o chamado ex opere operato, no latim. Cumprido o rito, batizou, está batizado. Crismou, está crismado. Agora, pode o sacramento não dar fruto, por cada pessoa não ter as disposições necessárias para receber o sacramento. Aí é outra história. Mas o sacramento aconteceu? Aconteceu. O sacramental é diferente. Uma água benta, uma bênção,
um crucifixo que você usa, é diferente. Aí ele vai ter ação benéfica espiritual em você se você tiver fé. Diferente do sacramento. O sacramento, a pessoa não tem fé, mas recebeu a Eucaristia, recebeu Jesus, mesmo sem ter fé. Entendeu? O sacramental não, só age se houver fé. E aí tem uma diferença básica. No sacramento, tem que estar presente o ministro e o fiel. Não pode ser à distância. Não pode ter confissão pela rádio, não pode ter confissão por telefone, pela internet, não pode. O sacramental pode. Então a bênção pode ser dada à distância. Entende? Porque depende da fé. E a fé age à distância. Ok? Faz parte do rito, né, do sacramental. Muito bem. Sinto um chamado de Deus para a vida religiosa, mas quero me casar. O que eu faço? Qual é o melhor discernimento? A Canção Nova está cheia de consagrado casado. Hoje tem gente casada na Shalom, na Obra de Maria, na Canção Nova, na Palavra Viva. Tem muitas comunidades hoje de consagrado com gente casada. Então procure uma comunidade dessa. Entende? Onde você possa viver uma vida consagrada e casado. Eu acho que é uma alternativa que pode existir para você. Lázaro de Campos, no Rio de Janeiro, que são prelazias da igreja. Lázaro, prelazias é uma espécie de uma diocese que não tem um território definido. Uma diocese é um espaço geográfico onde o bispo ele tem jurisdição. A prelazia tem um bispo, só que não tem um lugar definido. A prelazia pode estar espalhada. Então, por exemplo, Opus Dei é uma prelazia. Está no mundo inteiro. Tem um bispo dessa prelazia. Essa é a diferença, entendeu? Então, é vamos dizer assim, uma instituição da igreja que tem um bispo com jurisdição, só que não necessariamente é um território geográfico definido. Aprovado pelo Papa, evidentemente, né? Ao entrar ou sair da igreja, é correto fazer reverência? É correto. A igreja aqui ela está falando de igreja como um templo, né? A igreja é a casa de Deus, o sacrário está ali. Então, fazer uma referência, um gesto de adoração, é correto, não tenha, né? Não tenha, agora, que seja uma coisa lá do interior, lá da alma, né? Não seja apenas um gesto mecânico, sem sentido. É pecado ouvir rock? O Bruno Felipe pergunta. Ô Bruno, depende da letra da música. Tem rock católico, tem rock sertanejo. E a letra? Tem rock que não tem letra boa, mas tem rock, meu amigo, que é satânico, né? Uma vez eu ouvi uma música, Faith No More, em inglês, fé nunca mais. Ou aquele Kiss, K-I-S-S, Night in Satan Service. Cavaleiros a serviço de Satã. É uma música de rock. Então, tem rock que não deve você seguir, né? Tem rock que incentiva o suicídio, incentiva o sexo de qualquer jeito, incentiva até a droga. Agora, a música, a melodia em si, se a letra for boa, não houver nada que a condene, o problema não está na melodia, está na letra. Então, observe isso daí. Aí é uma coisa muito perigosa. Muitos jovens cantam rock em inglês e não sabem o que está cantando. Então, olha a tradução primeiro dessa música, para de repente você não está aí louvando Satanás, né? Ou então propagando droga, propagando não sei, fornicação, adultério e de repente até suicídio. Gente, não é à toa que muito roqueiro de rock pesado morre muito cedo. Repara para você ver. Então, é ter discernimento, né? Qual a posição da igreja sobre congelamento de células-tronco do cordão umbilical de um bebê? A igreja não é contra, porque o cordão umbilical não é célula embrionária, é célula-tronco. Então, o uso de células do cordão umbilical são células-tronco que podem ser usadas para pesquisa sem nenhum problema, porque não é uma célula-tronco embrionária, onde você tem um embrião, uma vida. Então, a igreja não é contra.
ok? Agora, a igreja deixa para a medicina dizer se vale a pena, se não vale a pena. A igreja não entra no mérito científico. Ela só analisa o lado moral da questão. João Paulo, posso mandar rezar a missa para o anjo da guarda? Não é para o anjo da guarda. Você pode colocar uma missa em louvor ao anjo da guarda. Então, por exemplo, todas as missas minhas eu ofereço à Santíssima Trindade, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, meu anjo da guarda, em honra de todos os anjos e de todos os santos. Então, em honra de, pode oferecer, não tenha dúvida. Em honra do Espírito Santo, em honra do Pai, em honra do Filho. Não há problema nenhum. Como você pode, aí sim, oferecer pela alma de uma pessoa falecida, ou por uma intenção, né? Conversão de uma pessoa, saúde de uma pessoa. Lucicleide, da Paraíba, em Pernambuco. Quero entender o porquê do beijo da cruz na Sexta-feira Santa. Ô Lucineide, a gente não adora a cruz como um simples pedaço de madeira. A cruz, ela simboliza Jesus Cristo. E a cruz da Sexta-feira Santa, ela não está vazia, está o Cristo pregado na cruz. Você não beija a cruz, você beija o Cristo na cruz. Agora, a cruz, ela passou a ser um símbolo de Cristo. A Porta Santa, o que é a Porta Santa desse ano? É um símbolo de Jesus. Todo dia eu vou à missa na minha catedral de Lorena, que tem a Porta Santa, eu beijo a Porta Santa. Como eu beijo aquela pia batismal onde eu fui batizado. Porque é um símbolo de Jesus. Não é Jesus que está ali, mas ela simboliza Jesus. É como você pega a fotografia do seu pai e você dá um beijo. Você não está beijando seu pai, você está beijando algo que representa seu pai. Você entendeu? Então, a gente não adora a cruz num pedaço de madeira. A gente adora o Cristo pregado na cruz, que morreu ali para nos salvar. A cruz passou a ser um símbolo da cristandade. Né? Zilma Amaral São Paulo. O que é o neocatecumenato? O neocatecumenato, Zilma, é um movimento de evangelização da igreja aprovado pelo Vaticano. Foi fundado por um rapaz espanhol chamado Kiko. Né? Ele fundou, com o apoio de padres. É um movimento que hoje está na igreja no mundo inteiro, está aprovada pela igreja. Agora, tem gente que não gosta da espiritualidade do neocatecumenato, prefere a espiritualidade do cursilho de cristandade, ou prefere a espiritualidade da renovação carismática. Tudo bem. Se a igreja aprovou, ninguém pode desaprovar. E cada um siga aquilo que gosta. Entendeu? Pronto. Agora, eu não conheço o neocatecumenato assim, de perto, porque eu não participo dele. Entende? Mas eu sei que tem coisas muito bonitas. Né? A traição é motivo para a nulidade do matrimônio? Olha, objetivamente não. Por quê? Porque a traição é algo que aconteceu depois do casamento. O motivo para haver nulidade de casamento é uma coisa que aconteceu antes do casamento. Por exemplo, se um casou com o outro enganado, mentido, chantageado, né? Na cerimônia estava meio bêbado, não sabia o que estava fazendo, ou não tem juízo. Então, o que aconteceu antes do casamento é o que pode levar o tribunal da igreja a dizer: esse casamento não valeu. Agora, se o casamento valeu, o que acontece depois não interessa. Se houve traição, se não houve traição, a menos que a traição tenha sido premeditada antes do casamento. Entendeu? Por exemplo, você vai casar, né? Você promete ser fiel, eu prometo. Só que ele já estava de má intenção. Não, eu tenho um amante aqui, depois de casado eu vou continuar. Aí sim pode haver declaração de nulidade. Por quê? Porque havia já um fato anterior. É por isso que o tribunal da igreja tem que fazer um processo, né? Demorado. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria indicar aqui alguns livros, porque ajudam a gente a amadurecer a nossa fé, tirar essas dúvidas. Então, por exemplo, Senhor, tem de piedade, um livro do Dr. Scott Hahn. Scott Hahn é aquele ex-pastor presbiteriano que se converteu maravilhosamente, escreveu aquele livro fantástico, O Banquete do Cordeiro. E esse livro aqui, ele coloca o poder de cura da confissão.
um ex-pastor protestante que batia pesado na Igreja Católica, doutor em Bíblia pela Universidade da Pensilvânia. Escreve um livro sobre confissão, como escreveu também um livro sobre Maria, né? Mostrando que a confissão é um sacramento de cura, como a igreja fala, né? Mulheres sofridas, mulheres que são traídas, mães que vê seus filhos aí, às vezes na droga, no crime. Quanta mulher sofrida, né? Esse livro é para elas, né? Um livro sobre o pecado original. Aqui começou tudo, né? O Cristo veio ao mundo por causa do pecado original. Agora, então, a gente tem que entender o que foi o pecado original. Então, o que a igreja nos ensina sobre o pecado original, certo? Combate espiritual. Esse livro aqui é um livro que foi escrito na Idade Média por um monge chamado Lorenzo Scupoli, que simplesmente foi mestre de São Francisco de Sales, doutor da igreja. Os dois livros mais famosos na Idade Média, sabe quais eram? Imitação de Cristo e O Combate Espiritual. Nós resgatamos esse livro, republicamos, porque é uma maravilha. Ok? Bom, um livro sobre a Eucaristia, para preparar jovens, crianças, para a primeira Eucaristia, para o Cristo. Um livro maravilhoso, escrito por um bispo do Vaticano, todo ilustrado, muito bem ilustrado, para a criança entender tudo o que é a missa, para a vida inteira ela poder participar da missa sabendo o que ela está fazendo. Então, é um livro muito bom. Foi escrito, né? Esse bispo aqui, Raffaello Martinelli, ele foi assessor do Papa Bento XVI durante muito tempo na área de catequese. Ele é especialista em catequese. Muito bem, meus irmãos, olha, é isso que nós temos por hoje. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam aí nas suas casas até agora, vocês que vieram, né? E até nosso próximo programa. Lembrando que amanhã estarei num programa da Escola da Fé com o padre Marcelo Rossi, uma entrevista muito interessante. Um grande abraço. CançãoNovaPlay.com. Assine já!